Quando eu nasci, eu já tinha uma irmã de 12 anos. A minha mãe teve ela adolescente. Então, quando eu vim à vida, minha mãe ela tinha se casado com meu pai e ela tinha tido eu. Meu pai e a minha irmã nunca tiveram um bom relacionamento. Minha irmã implicava muito com ele. Eu lembro que quando eu ia crescendo, ela batia a porta do quarto na cara dele, eles brigavam muito, minha mãe ficava no meio dos dois. Era uma relação muito conturbada, eu não consigo explicar o que tinha acontecido entre eles, mas eu sei que o meu pai e minha mãe tiveram um relacionamento até os meus 5 aninhos. Quando eu fiz 5 anos foi quando deu o basta para minha mãe. Ela se formou em técnica de segurança do trabalho e ela às vezes fazia plantão em eventos, em trabalhos, em buffets. Tipo, ela sempre estava fazendo plantão. E muitas vezes eu ficava com a minha irmã, porque minha irmã, com 5 anos, ela já estava já na adolescência, ficando mais velha, né, ficando adulta jovem, digamos assim. O meu pai, ele conseguiu um emprego no interior de um outro estado. Então, para eu ver o meu pai, era só nas férias, quando dava para ele vir me buscar, porque a minha mãe já tinha falado que não ia me levar lá. Então, eu lembro que eu cresci vendo pouco, assim, meu pai. Não cresci. Ele ligava, eu lembro que ele deixou um celular comigo, que pouco tempo depois a minha irmã pegou para ela porque o dela quebrou, né? E aí era mais um motivo que meu pai brigava com a minha mãe, porque minha irmã era folgada e pegava minhas coisas. Então, assim, era uma relação meio difícil, mas de modo geral, dentro da nossa casa, eu, a minha mãe e a minha irmã mais velha, era como se fosse a minha segunda mãe. Ela cuidava de mim, ela me fazia rir, ela me ensinava tarefa de casa. Ela era uma menina muito boa. Ela não era uma menina ruim, sabe? Ela era uma menina agradável, uma menina feliz. Nessa época, acho que ela estava com 17, quase 18 anos. Eu fui crescendo também, a minha irmã não trabalhava porque a minha mãe trabalhava. E minha mãe, ela sempre tentou dar o bom e do melhor para mim e para minha irmã. Mesmo separando, no caso do pai da minha irmã, ela não chegou a ter um relacionamento. Mas com meu pai, ela teve um bom relacionamento, separaram. Meu pai parece que dava uma mixaria assim de pensão para mim, que dava para comprar algumas coisas para eu levar para a escola e só. Mas a gente sempre saiu, sempre foi ao parque, ao cinema, ao shopping. Ai, tem um sapatinho, uma papete dessas rasteirinhas que tá na moda, minha mãe comprava. Ai, é um crop de novo, minha mãe comprava, né? Já teve vez até da minha irmã pedir dinheiro pra ir ao show, tipo, de cantor sertanejo na nossa cidade, minha mãe dá o dinheiro pra ela ir no show, né? Então eu sei, assim, nunca faltou nada pra gente, ao mercado, ah, quero comprar cereal, pode pegar, quero comprar isso, pode comprar. Ela comprava vinhos pra ela, tinha boas amigas, né? Pessoas vinham na nossa casa. E nisso, eu lembro que assim, eu fui crescendo com uns 7 anos, a minha irmã estava com 19. E a minha mãe, ela meio que. A minha mãe falava pra ela que ela podia arrumar emprego, minha irmã podia arrumar emprego no tempo em que eu estivesse na escola. Só que minha irmã e ela brigava, assim, sabe? Tipo, era muito pega, vaca paz, duas brigavam. Tipo, eu entendi que não era o meu pai, que era minha mãe. Que talvez o meu pai defendia a minha mãe, por isso que ele brigava com ela e minha mãe ficava calada porque senão a briga era com ela. Isso eu comecei a entender com 7 anos, porque o meu pai já não estava ali, não tinha motivo da minha irmã estar gritando com ela daquele jeito. E aquilo me magoava profundamente, doía lá no fundo da minha alma. Eu não queria ver a minha irmã gritando com a minha mãe, sabe? Aliás, ela era nossa mãe, a pessoa que amava a gente. E eu contava isso, falava isso pra minha irmã. Até que um dia a minha mãe, aí eu acho que eu já estava com uns 8 para 9 anos, ou seja, já tinha passado uns 2 anos de tudo isso, a minha mãe conseguiu arrumar um relacionamento. Ela começou a namorar um cara. Só que quando a minha mãe era nova, vamos lá, minha mãe era jovenzona, bonitona, e ela arrumou um cara mais novo do que ela. E quando esse cara chegou, ele era um homem muito bonito. Eu tinha uns 7 para 8 anos, eu lembro dele ter uma feição bonita, sabe? Tipo, ele tinha um rosto bonito, um cabelo bonito, ele era alto, ele tinha um perfume cheiroso também. E ele me tratava super bem. Ele era super carinhoso e super amoroso. E a minha irmã também. A minha irmã já estava com uns 20 para 21, ela ainda não trabalhava, ela ainda ficava dentro de casa e ela ainda cuidava de mim. E aí, esse meu padrasto, digamos assim, pouco tempo namorando com a minha mãe, ele veio morar dentro da nossa casa. Ele morava dentro da nossa casa e ele ajudava minha mãe com um monte de coisa. Ele trabalhava no mesmo emprego que a minha mãe.
na mesma área que ela. Então, muitas vezes, eles faziam plantões juntos. E isso foi o que minha mãe contava para as amigas dela, que eu lembro, que fez com que ela gostasse dele, porque ele era um homem que estava ali junto, que estava, né, vivendo a mesma realidade, então não tinha dificuldade de horário, porque quando ela era casada com meu pai, isso era muito motivo de briga, ele não queria que ela fizesse plantão, e o plantão pagava muito bem, e ele, por fazer plantão, os dois estavam somando o salário juntos, eles tinham ido morar, porque eles estavam pensando em comprar uma casa, tipo, cheio de planos com esse meu padrasto, que vivia na mesma área que ela. Só que aí, não sei o que aconteceu, eu era muito criança pra saber dessa parte, ele perdeu o emprego. E no que ele perdeu o emprego, a minha mãe começou a ir pros plantões sozinha. E aí, ele começou a ficar em casa com nós. Eu lembro que a minha mãe brigava com a minha irmã, porque ela falava assim, você já não precisa mais ficar comigo, no caso, falando pra minha irmã procurar um trabalho, porque agora meu padrasto podia ficar comigo. Mas a minha irmã batia o pé, brigava com a minha mãe e lembra, falava assim, como você tem coragem de deixar um homem que você acabou de conhecer com uma criança? Você sabe o tanto de história que tem por aí, você deveria ter vergonha, que não sei o que e tal. E eu lembro dessas brigas entre elas. Mas o que mais me marcou mesmo foi que um dia eu tava no meu quarto tomando banho, e eu tava no meu quarto, e a minha irmã tava tomando banho, e meu padrasto tava na sala. A minha mãe tava no plantão. A minha irmã, ela dividia quarto comigo. Por isso que eles estavam juntando dinheiro para comprar uma outra casa, para expandir a casa. Apesar que a minha mãe falava que a minha irmã tinha que trabalhar, porque a ideia era que minha irmã arrumasse um relacionamento, arrumasse um emprego e fosse viver a vida dela, tivesse a casa dela e as coisas dela. E minha mãe falava que a sua idade, eu já tinha você e eu já me tocava sozinha. Eu já me virava, eu já estudava, eu já trabalhava. Você não tem filho, você não tem marido, você é solta no mundo. Vai estudar e vai trabalhar. Eu lembro que minha mãe falava muito isso pra minha irmã, e minha irmã batia o pé e falava que minha mãe tava magoando ela, de que cada um tinha seu tempo, que na geração da minha mãe é diferente, que se ela tivesse um filho sem pai, igual a minha mãe foi com ela também não ia gostar, que só dela não ter filho igual a minha mãe teve ela já era bom. Eu lembro que elas brigavam por conta disso, sabe? E aí, a minha irmã saiu do banheiro esse dia, de toalha, e ela sentou lá na sala e ficou sentada na sala falando sobre o filme com meu padrasto lá. E aí, aquilo foi muito estranho, porque a mãe sempre falou pra gente, ó, não anda de roupa curta quando eu não estiver em casa, se ele olhar estranho, fala pra mim, jamais sai de toalha do banheiro, agora nós temos um homem aqui dentro, leva sua roupa pra dentro do banheiro. Então eu sabia que ela tava infringindo uma regra da mamãe e sentada no sofá com ele. E quando eu cheguei lá, eu sentei do lado dela e eu via que eles ficavam conversando e eles riam, sabe? Eu não entendia muita coisa, mas eu achei assim, muitos olhares assim dele pra ela, dela pra ele, uns olhares meio, não sei, tipo, meio esquisito isso aqui. E aí, eu lembro que eu falei pra ela, tipo, a mamãe vai brigar com você. E ela falou, para de cuidar da minha vida. Você não sabe de nada, você é só uma criança. E eu, tipo, tá bom, não sabia também o que falar. Mas eu lembro que depois disso, as coisas foram ficando cada vez mais constantes. Assim que a minha mãe saía, ela começou a colocar, tipo, o que me marcou. Ela abriu a gaveta da minha mãe, ela pegou, tipo, um baby doll, que é tipo uma camisolinha da minha mãe, e ela ficou de camisolinha em casa, sabe? Só que quando a minha mãe ia chegar, ela trocava de roupa antes da minha mãe chegar. Então eu sabia que aquilo não estava certo, sabe? E ela ficava andando pra lá e pra cá, e ela ia na cozinha, ela pegava água, ela ficava pedindo as coisas pra ele. E ele também, todo sedoso com ela, todo rasgando seda pra ela. Do tipo, elogiava ela, elogiava o cabelo dela, falava que o perfume dela tava batendo lá na garagem, né? Perguntava que filme ela queria assistir, chamava eu e ela pra assistir filme, sabe? Tipo, mostrava produto, tipo, ai, olha isso no celular, e aí os dois sentavam do lado do outro e ficavam vendo vídeo e rios juntos, tipo, essas coisas assim, sabe? E eu percebia que, tipo, aquilo era estranho. Quando eu fui falar com ela, ela riu e brincou e falou assim, ah, eu nunca tive um pai, deixa eu me divertir. E, tipo, eu não entendia muito bem, mas eu falei, tá bom, se ela não tem o pai e ela quer que ele seja e ela acha que é por esse caminho, gente, eu era só uma criança pra definir, deduzir alguma coisa, né? Até que teve um dia que eu cheguei da escola, tipo, e eu chegava da escola de transporte, o transporte chegou e eu bati no portão e ninguém abria. E aí quando eu vi, o portão tava aberto e o portão nunca ficava aberto. Eu achei aquilo muito estranho. E aí eu fui entrando lá dentro de casa, fui entrando. E aí eu vi tipo uma risadinha assim, tipo eu fui entrando bem devagar e eu vi que tava vindo lá do quarto da minha mãe.
Eu até pensei que a minha mãe estava em casa, né? Só que quase nunca minha mãe estava em casa. E aí, quando eu entrei dentro do quarto, eles estavam meio que, tipo, brincando um com o outro, sabe? E, tipo, um em cima do outro, como se eles estivessem brincando de se amarrar, brincando de, tipo, sei lá. E naquele momento eu olhei e falei, o que vocês estão fazendo? Eu vou contar tudo pra mamãe. Eu tô cansada disso. E aí, na hora, ela falou, não, não fala nada, não fala nada. Pelo amor de Deus, não conta nada pra mamãe. E ele falou, não, não conta nada pra sua mãe. Eu falei, então você vai terminar com a mamãe. Eu não quero mais você aqui. Isso não é legal, isso não tá certo. Porque quando eu vi, eles estavam muito íntimos, assim. Era uma brincadeira muito esquisita, sabe? De se prender, ele prendendo ela no meio da perna, ela mordendo ele, tipo... Coisa que, não sei, talvez por eu não ter tido meu pai perto, não era a brincadeira que eu faria com meu pai, então eu deduzi que isso não era certo. E aí foi quando ela começou a falar que se eu tivesse meu pai perto eu ia ver que aquilo não era nada demais, e eles tentaram começar a me convencer que aquilo não era nada demais, e aquilo foi ficando cada vez mais conturbado e mais confuso na minha cabeça. Do que rolava entre eles, do porquê que aquilo estava acontecendo, se isso estava certo, se isso não estava certo, sabe? Só que isso foi mexendo com o meu psicológico. Então, quando a minha mãe chegava, eu não conseguia conversar com ela. Ela perguntava como tinha sido meu dia, ela pedia para ver minhas atividades, ela olhava minha agenda da escola, ela às vezes via se as tarefas de casa estavam todas feitas, e ela foi vendo que eu fui ficando cada vez mais off, mais deprimida, mais isolada, e aí ela queria saber o que estava acontecendo. E ao mesmo tempo a minha irmã e o meu padrasto falavam que era idade, que eu estava pré-adolescente, que eu ia começar a virar aborrecente, que eu ia começar a ficar brava e nervosa e antissocial, que fazia parte da minha personalidade. E eu não tinha forças para contar para minha mãe o que estava acontecendo entre a minha irmã e o meu padrasto, sabe? Assim, hoje, quando eu olho pra eles, eu vejo que eles não tinham tanta diferença de idade, sabe? Eu acho que a minha irmã se apaixonou pelo meu padrasto, mas na época eu era muito criança pra entender o que estava acontecendo. Até que um dia, quando eu cheguei em casa, minha mãe falou que eu tinha que ficar na casa de uma tia, que é tipo uma vizinha minha, me deixou na casa da vizinha e a gente escutava umas gritarias, a gente escutava uns pega-vaca-passe, tipo, uns trem quebrando, uns gritos, uns berros, e dava pra ouvir a voz da minha irmã, dava pra ouvir a voz da minha mãe, não dava pra ouvir a voz do meu padrasto, mas o carro dele tava lá, então a gente sabia que ele tava lá, não sabia o que estava acontecendo. Eu dormi na casa dessa vizinha sem saber o que estava acontecendo ainda, meio perturbado, do tipo, o que que aconteceu, por que que eu tô aqui, o que que é. E aí no outro dia, minha mãe foi trabalhar e me deixou o dia inteiro na casa da vizinha. Eu não fui pra aula esse dia. E quando ela chegou do serviço, ela não ia pro plantão nesse dia, aí ela me buscou. Ela chegou lá em casa e quando ela chegou lá em casa, o meu quarto estava vazio. Não tinha mais as coisas no guarda-roupa da minha irmã, não tinha mais as coisas da minha irmã em casa, tipo, não tinha nada acontecendo, tipo, deles lá, né? Só tava eu e minha mãe. E aí, quando eu entrei no quarto dela e perguntei cadê o fulano, o namorado dela, ela falou que ele tinha ido embora também. E aí, no quarto dela já não tinha mais nada dele, na garagem tinha umas coisas dele, também não tinha nada, tipo, meio que como se tivessem mudado, tanto a minha irmã quanto meu padrasto tivessem mudado. E minha mãe não quis me contar o que aconteceu. Ela disse que eu era muito criança e falou: eu não, você é muito pequena ainda pra você saber. E ali eu abracei minha mãe, fiquei com ela, né? Fiquei triste que ela não compartilhou comigo o que estava acontecendo. Perguntei da minha irmã, ela disse que a minha irmã, por fim, tinha arrumado um emprego e arrumado um lugar pra ficar. Mas a minha irmã nunca mais apareceu na minha casa, esse homem também nunca mais apareceu na minha casa. E eu só fui descobrir mesmo o que estava acontecendo porque eu fui ouvindo a minha mãe contar para as amigas dela, e aí de pouco a pouco, quando as amigas dela indo embora, eu ia questionando a minha mãe, até que um dia, quando eu tinha uns 14 anos de idade, eu sentei e pedi para ela, falei que eu tinha direito de saber o que tinha acontecido, porque eu vivia dentro da casa, porque eu estava ali junto com a minha irmã, porque ela me criou. Querendo ou não, minha irmã pode ter todos os defeitos do mundo, mas a vida inteira quem cuidou de mim foi a minha irmã, quem me ensinou tudo foi a minha irmã, ela era uma segunda mãe para mim. E o padrasto também, ela colocou um homem dentro de casa que cuidava de mim, né, que me recebia ali quando eu voltava da escola, e de repente os dois sumiram e eu não tinha direito de saber nada porque eu era criança. Eu não era mais criança, eu tava começando a amadurecer e queria saber o que estava acontecendo. E ela me disse o quê? Que ela ficou desconfiada que ele estava traindo ela. Que ele estava muito estranho, que ele não estava mais sedento por ela, que ele estava meio que não querendo mais ter relação com ela, não queria mais beijar, né? Começou a se incomodar e ela começou a perceber que tinha alguma coisa de errado com ele. E aí ela, uma noite qualquer, pegou o telefone dele, abriu o WhatsApp dele e viu quem que era a mulher que ele estava conversando, que ele estava trocando nudes, que ele estava marcando de sair. E era minha irmã.
E aí, pra ela, aquilo foi um choque muito grande. Tanto é que, nesse período desses anos que a minha irmã sumiu, a minha mãe ficou muito, assim, depressiva. Por um período ela parou de fazer os plantões porque ela não estava suportando trabalhar de madrugada, ela reduziu o tempo de trabalho dela, ela começou a frequentar psicólogo, ela ficou muito debilitada, né? Ela ficou muito frustrada, o cabelo dela caiu, ela teve que começar a tomar medicação controlada. Ela se sentia extremamente culpada, então, assim, para ela foi tudo muito difícil. E essa fase que ela me contou era uma fase que ela estava começando a, digamos, sair da depressão. Ela já estava num nível, assim, de entendimento um pouco maior, que aquilo não tinha sido culpa dela, que falar aquilo para mim era muito duro, era muito difícil, que ela queria me poupar. Mas eu falei para ela: mãe, a senhora não precisava me poupar, a senhora fez um favor para mim, porque eu pedi para eles pararem. E aí ela começou a chorar, perguntando o que eu tinha visto, e eu falei o que eu contei aqui pra vocês, como começou, da toalha, dos memes, do filme, das massagens que ele fazia, das brincadeiras em cima da cama dela, do baby doll que ela vestia, tipo, tudo debaixo do nariz dela. E eu fiquei com um pouco de dó de contar isso pra minha mãe, porque eu fiquei com medo dela voltar a ter depressão, mas eu falei pra ela que a gente precisava de ser verdadeira uma com a outra. E ela disse que ela nunca imaginava que eu sabia disso, que eu entendia sobre isso, e nem que a minha irmã estava fazendo isso na minha frente, sabe? Que ela pensou que a minha irmã estava fazendo às escondidas. E aí ela teve certeza que ela fez certo em ter mandado a minha irmã embora junto com ele, porque provavelmente daqui a pouco eles iam estar começando a ter relação em cima da cama dela, em cima, quem sabe, da minha cama, dentro do chuveiro, dentro do quarto dela, e ela não ia ficar sabendo de nada, sabe? Ia estar com a traidora debaixo do nariz. Ela ficou assim, sem acreditar. Eu perguntei se ela tinha notícia da minha irmã, ela disse que não tinha notícia da minha irmã, mas que se a minha irmã me procurasse e eu quisesse encontrar com a minha irmã bem longe da casa e não falasse da vida dela, tava tudo bem. Mas a minha irmã, ela fez uma divisão de águas dentro da nossa casa, né? Ela com raiva, às vezes eu penso que ela ficou com raiva da minha mãe, por isso que ela quis descontar alguma coisa, ela ficou magoada com a minha mãe, ou ela se apaixonou, eu ainda não sei. Porque, sinceramente, a minha irmã nunca veio atrás de mim e eu também não vou atrás dela. Em lealdade à minha mãe, eu não posso ir atrás dela. O que ela fez com a minha mãe foi desumano, foi muito errado. Isso jamais deveria acontecer, sabe? Porque de um homem, a gente até espera algumas coisas, mas de uma filha é muita maldade, sabe? De uma filha é muita maldade. Então, hoje eu e minha mãe, a gente vive nossa vida. A minha mãe, até hoje, ela não se relacionou com ninguém. Eu ainda sou jovem, não sei se ela tem trauma, se ela pensa que colocar um homem dentro de casa pode me colocar a risco, sabe? Se ela pensa alguma coisa de mim. Mas eu já deixei muito claro pra minha mãe que eu tô estudando pra caramba. Assim que eu fizer a minha maioridade, a primeira coisa que eu vou fazer é arrumar um trabalho, é alugar um apartamento pra mim, é ir morar na minha casa pra ela poder tocar a vida dela, sabe? E ela até fala: não fala isso, não precisa de pressa pra você ir embora, não quero que você vá. Mas eu também preciso que a minha mãe seja feliz e que ela tenha a casa dela, a vida dela. E eu nunca vou abandonar minha mãe e talvez eu também nunca vou perdoar a minha irmã. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? É muito pesada essa história, né? Imaginar que uma filha tem capacidade de se envolver com um homem que tá envolvido com a mãe. Não imagina a diferença de idade entre eles, eu não imagino o que deve ter acontecido para ela ter se apaixonado, mas de certa forma a gente precisa de ter esse cuidado e essa lealdade com a mãe da gente, né? Com a pessoa que cuida, que deu a vida pra gente, que amamentou, ainda mais uma mãe boa, não era uma mãe ruim, não aparentava ser uma mãe agressiva, uma mãe que batia, uma mãe que abusava, né? Era uma mãe que tentava educar com as ferramentas que ela tinha no tempo que ela foi criada. E muito chocante saber dessa história. Você já passou por algo do tipo, ou você conhece alguém que já se envolveu assim, com o irmão, com o primo, com o tio, com o vô, casou, teve filho, traiu alguém? Me conte pra gente trazer essa trama aqui pro canal, no storiescanaldehojepaula@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.